amores, olha eu aqui de novo com vocês. Tudo bem, galerinha? Tranquilos? E aí, chegamos na nossa quarta aula, meus amores. Eu espero que vocês estejam gostando. Começou aí já a abrir os horizontes de vocês nesse pós-médio. Principalmente agora, depois dessas duas aulas maravilhosas que vocês tiveram com a professora Dani Brasil. Uma pessoa magnífica, né? Então, gente, ali você pode ver o que você, como que funcionam as universidades, como é que é esse mundo dessa outra vertente do pós-médio, depois que eu saí do meu ensino médio, eu vou para uma universidade. Quais são os campos? O que eu posso fazer para conseguir alcançar meus objetivos? E aí, vamos voltar agora trabalhando sobre profissões. Vamos começar ali falar aos poucos, vou caminhando aí aos poucos com vocês sobre essa parte de entrar no mercado de trabalho, ok? Então, vamos lá para a aula de hoje. Minhas potencialidades. O que são potencialidades? O que eu consigo ali? Quais são as minhas habilidades? Até onde eu consigo alcançar, né? Antes de você estabelecer um plano de ação para gerir a própria carreira e o seu futuro, é importante você ter em mente algumas coisas. Antes de você pensar ali, tomar a sua decisão final, é importante você tomar nota de algumas questões. Primeiro, aprimorar a percepção sobre as próprias expectativas profissionais. Então, você vai aprimorar, como eu tinha falado para vocês vão estudar mais sobre aquela profissão, vão pesquisar sobre ela. Depois, formas infalíveis para construir uma carreira de sucesso? Não existe, gente. Não existe uma fórmula para o sucesso. O sucesso ele é construído passo a passo. O que é sucesso para uma pessoa não é para outra. O que deu certo para você pode não dar certo para o seu amigo. O que deu certo para o seu amigo pode não dar certo para você. Por quê? Porque cada um tem suas potencialidades. Cada um tem o seu objetivo. Cada um tem as suas habilidades e suas características pessoais. E isso não tem como fugir. Dentro do mercado de trabalho, você vai aplicar as suas características também. Por último, o autoconhecimento. A gente trabalhou bastante no projeto de vida sobre autoconhecimento, autoaceitação. Ele é fundamental no processo de gestão de uma carreira. Então, é muito importante para você se conhecer, porque você sabe até onde você vai e o que você pode fazer para melhorar. Agora, neste momento, meus amores, vocês vão dar uma pausa, ok? Em mim, e vão ali assistir essa mini animação sobre o menino no meio da ponte. Vocês vão gostar bastante dessa animação. Preste bastante atenção. Se precisar, assista mais de uma vez. Ela é bem rapidinha e já nós voltamos. Assista aí. Voltamos! E aí, galera? O menino no meio da ponte. O que vocês entenderam dessa animação? O que você pôde perceber dentro dessa animação? E aí, a gente vai aqui nesse comentário sobre essa animação. Primeiro, o Bento é o menino, é o dono de um espírito muito curioso, ele é questionador, ao contrário das pessoas da sociedade, que ele tem coragem de sobra para explorar o novo e ser autor da própria história. Por que a gente fala isso? Vocês conseguiram perceber? As pessoas iam. Elas iam andando na ponte e ele sempre estava perguntando para a mãe dele: mãe, o que tem depois da ponte? O que tem lá? E a mãe dele não sabia, porque ela também não foi curiosa o suficiente para ir. E aí ele resolveu ir, né? E no meio do caminho ele percebeu que as pessoas voltavam cabisbaixas, decepcionadas. Ele perguntava: e aí, o que aconteceu? O que tem lá? Ninguém falava, todo mundo cabisbaixo. Até que ele chegou no meio da ponte. E o que tinha no meio da ponte, gente? Um abismo. A ponte estava quebrada. E aí, o Bento só tinha duas opções. Ou ele pulava,
ou ele voltava frustrado como as outras pessoas. E o que foi que o Bento fez, galera? Com a ajuda ali do espírito aventureiro dele, que, entre aspas, ali era um menino em cima de uma árvore, e incentivou a ele a pular, a se arriscar. Quando ele cresce, decide cruzar a ponte rumo ao desconhecido. E o que foi que o destino reservou para ele? O que estava escondido quando ele transpôs aquele obstáculo? A ponte, o que é a ponte? Qual é o tamanho dessa ponte? O que existe no caminho dessa ponte? Por que a maioria das pessoas só vai até o meio e volta? Esses são alguns dos mistérios que cercam toda essa animação. É esse mistério que vai fazer com que o Bento fique cada vez mais curioso. E agora, você que já chegou ao final dessa história, você sabe o que tem depois da ponte. E o que tem depois da ponte? O sonho. Cada um tem o seu sonho. Geralmente começa a crescer dentro da gente quando a gente ainda é criança. Eu sempre quis ser professora. Sempre quis. Já falei para vocês nas aulas de projeto de vida. E aí a minha família sempre dizia, isso é sonho de criança, toda menina sonha em ser professora. Mas esse sonho e essa vontade só foi crescendo dentro de mim. E eu fui em busca do meu sonho. Na jornada de Bento, o sonho ele tem um papel fundamental. O sonho fez com que o Bento transpusesse esse obstáculo. E dentro de toda essa história tem uma palavra, uma pessoa-chave. Quem é? A mãe. A mãe do Bento. A mãe do Bento, ela era o porto seguro dele. Ela era aquela pessoa que deu orientação a ele. É aquela pessoa que não desencorajou ele, pelo contrário, deu coragem para que ele continuasse aí seguindo, para que ele continuasse se focando no futuro. Na vida da gente, pode ser a mãe, ela pode ser o pai, pode ser um amigo, pode ser qualquer outra figura dentro ali do seu contexto, dentro do ambiente que você vive, que vai te dar essa força, que vai te dar esse incentivo que a mãe do Bento deu para ele. E aí agora a gente vai parar para pensar sobre essas questões. Quem sou eu? O que eu quero? Quais são os meus interesses e minhas aptidões? Tudo isso vai responder aquela pergunta lá do início. Quais são as minhas potencialidades? O que é importante para mim nesse momento? Quais são os meus valores? O que eu trouxe da minha família? O que eu trouxe ali no decorrer da minha jornada? Quais são os meus objetivos, lá que a gente trabalhou na primeira aula, a curto, médio e longo prazo. Agora, não focando só nos objetivos profissionais, como um todo. O autoconhecimento, ele é um fator básico para a conscientização dos nossos pontos fortes e dos pontos que nós precisamos desenvolver para melhorar. Então, se conhecer é o primeiro passo. Aí você vai entender quais são as suas potencialidades. Essas questões, vocês podem, depois da nossa aula, fazer uma roda de conversa e discutir sobre essas questões antes da atividade. O que é carreira? O que é carreira? Carreira, ela é aborrecimento e obstáculos, vocês sabiam? Carreira é aborrecimento também. Não é tudo mil maravilhas, não é um mar de rosas. Essa é uma lição para desenvolver planos de contingência que nos auxiliam a conviver com imprevistos e contrariedades. Se você se focar, se você pensar, não estou dizendo para você ser pessimista, tá? Eu estou dizendo que a gente tem que ser realista. Existem coisas que eu posso, coisas que vão ser obstáculos, coisas que são certeza que vão acontecer, coisas que podem acontecer. E nós precisamos estar preparados. Por isso que é importante, de novo vou falar, pesquisar sobre a profissão que você quer. Como nós podemos resolver esses aborrecimentos e esses obstáculos? Aprendendo com as próprias experiências no campo pessoal, educacional e da nossa realidade atual, visando um potencial de trabalho no futuro. É focar, é se conhecer,
É saber até onde você pode e o que pode acontecer que pode ser um obstáculo. Maximizando as habilidades e utilizando ferramentas de aprendizagem e desenvolvimento. Então, você se aprofundar nas suas habilidades, você se focar mais ainda nas suas habilidades, você se aperfeiçoar, vai fazer com que você possa resolver possíveis problemas que possam acontecer na sua carreira. Qualquer decisão tem que ser tomada com conhecimento de causa para que aumente a probabilidade de sucesso em decorrência das escolhas. Se você não tem um foco, um objeto, um objetivo, qualquer lugar serve. E aí, com essa frase, ele vai me remeter lá ao filme da Alice no País das Maravilhas. Lembram que vocês já assistiram nas aulas de projeto de vida? Pois é. Onde o gato fala o quê? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. A Dorothy chega ali, perdida, né? Vamos dar um zoom na tela? Vamos dar um zoom para a gente ver melhor? A Dorothy, ela chega ali perdida, né, na árvore e encontra o gato e ela pergunta se ele pode ajudá-la. O professor está se hidratando um pouquinho aqui. E ele pergunta no que ele pode ajudá-la, né? O que ela quer? Para que caminho? Porque, na verdade, ela chega ali numa encruzilhada. Tem vários caminhos a seguir. E aí ele diz, qual caminho que você quer seguir? O que você quer? O que você está procurando? Ela disse, eu não sei. Aí ele fala, então se você não sabe aonde você quer ir, se você não sabe que caminho você quer seguir, qualquer um vai servir. Qualquer um vai levar para algum lugar. Ter foco, ter objetivo é fundamental para uma boa escolha de carreira. Para ser um bom profissional. É fundamental para que você saiba o seu futuro. Então, tenha uma meta, tenha um objetivo, saiba onde você quer chegar. Ok? Como é que eu posso fazer isso? Maximizando de novo as habilidades, treinamento e desenvolvimento. Sempre vamos focar nessas habilidades, sempre buscando aperfeiçoar cada vez mais as minhas habilidades. Atingir o objetivo da vida e não apenas os objetivos profissionais. A carreira precisa estar em harmonia com o que você deseja para a sua vida. Não adianta só eu ser um bom profissional e ser uma pessoa frustrada pessoalmente. Não adianta eu ser uma pessoa realizada só pessoalmente, na minha vida pessoal, e não ser um bom profissional. Todos os dois têm que andar junto, ligado um ao outro. E aí você vai ter sucesso e você vai conseguir chegar aí no seu objetivo. Quais são essas palavras, essas comunidades, esses objetivos que você tem que ter em mente? Eu trouxe alguns para vocês. O que pode ajudar? Família. Você tem que ter foco na sua carreira. Você também tem que pensar no dinheiro, afinal a gente tem que se alimentar. Amigos, sucesso, saúde, fama e filhos. São palavras que vão te auxiliar a caminhar e subir cada degrau. Porque se você pensa, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, então para eu ter uma família, para eu ter filhos, eu tenho que ter uma carreira de sucesso. Para eu tendo uma carreira de sucesso, eu vou ter o dinheiro suficiente para poder alcançar meus objetivos. Porém, eu não posso esquecer que eu tenho que cuidar também da minha saúde, porque se eu não tenho saúde, eu não vou poder trabalhar e eu não vou poder sustentar a minha família. E ainda, eu tenho que também ter momentos com os meus amigos, um momento de descontração, porque ninguém consegue ser ali 100% só trabalho ou 100% só família. Tem que ter um momento ali de descontração, de desligamento, para poder a gente conseguir seguir com mais calma e tranquilidade no nosso futuro. Por fim, alinhar as atribuições profissionais atuais com as novas competências exigidas. Então, é pensar, eu quero me focar na veterinária, mas quais são as ferramentas novas que tem? Eu quero me focar na agricultura, quais são as ferramentas novas que tem? A tecnologia que está muito voltada para o campo hoje em dia, quais são as novas tecnologias? Nem sempre estaremos fazendo apenas o que nós gostamos de fazer. Isso vocês têm que lembrar muito. Nem sempre
é o que você quer, é o que você gosta, muitas vezes você também tem que fazer algo que não te atrai muito, porque senão, né, ia ser tudo muito perfeito. E tudo muito perfeito ia ser sem graça. E a gente chega ali no nosso momento traçando o futuro, o momento da nossa atividade. E para a atividade de hoje, vocês têm essa pergunta-chave. O que te energiza? Vamos dar um zoom para a professora beber uma água, senão a voz vai falhar. Isso. O que vai te energizar neste momento? O que vai te dar energia? O que vai te dar força para poder você seguir o seu futuro? Então, vocês têm aí um quadro, que é esse quadro aqui, ó, com vários valores. Humor, liderança, entusiasmo, compreensão, empatia, ser genuíno, desafios, conhecer o desconhecido, emocionar, viver o presente. Então, tem várias coisas, várias palavras muito importantes para as pessoas, para o estilo de vida. Então, você vai escolher 20 valores, vai marcar quais são os 20 que melhor representam você e o seu estilo de vida. Dentro desses 20, vocês vão indicar os 3 valores mais importantes para você neste momento. E ao final, você, em uma roda de conversa, lembra que a gente já vai fazer uma roda de conversa lá com aquela atividade, aquelas perguntas no meio lá, depois do curtazinho, depois da animaçãozinha? Então, continua nessa roda de conversa e vamos compartilhar aí com a galera, com todo mundo, com a sala, sobre esses valores, o que é importante para você e os motivos pelos quais você escolheu esses valores. Depois, que pode te ajudar? Você, depois de escolher os 20, vocês colocam qual é o primeiro valor, qual é o valor que vai te dar mais energia, o que é mais importante para você, qual é o segundo e qual é o terceiro. O primeiro e o segundo, você vai fazer o seu pódio de valores, sempre lembrando que esses são os que mais te motivam, ok? Aqui está a referência bibliográfica da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e nós nos vemos na próxima classe. Tchau, meus amores!